Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, professor, pastor Jonias. Aqui nós estamos com os nossos contatos para um possível agendamento. Nossos telefones fixo e celular, WhatsApp e também o e-mail. Dizendo que nesse link você vai ser encaminhado para Net Dominical, que é um blog dedicado à Escola Bíblica Dominical, com as lições grátis para você, tanto em vídeo quanto também escrito. E aqui, esse link vai estar sempre na descrição dos vídeos. Vamos tratar neste ensejo de lições do trimestre, o segundo trimestre, cuja temática é o caráter do cristão. Nós vamos ver Abigail, um caráter conciliador, lição 8. Abigail, um caráter conciliador, a lição 8, revista da editora CPAD. O texto áureo: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Provérbios 15 e versículo 1. Verdade prática: a mulher sábia, além de edificar sua casa, contribui para apaziguar os ânimos dos que vivem ao seu redor. Essa lição está direcionada para o dia 21 de maio de 2017. O objetivo geral: mostrar que a mulher sábia, além de edificar sua casa, contribui para apaziguar os ânimos. Os objetivos específicos: apresentar um resumo da história de Abigail, mostrar os aspectos do caráter de Abigail, explicar quais foram os resultados do caráter de Abigail. Abigail, que foi esposa de Nabal, que veio posteriormente se casar com Davi com a morte de Nabal. Abigail tinha um caráter conciliador. Este personagem se desponta nas páginas da Bíblia Sagrada como um caráter conciliador, que soube conciliar as coisas nos momentos difíceis. Aqui nós temos suas qualidades e realizações. Era sensível e capacitado, oradora e persuasiva, capaz de ver além de si mesmo. Lições de sua vida: as lições difíceis da vida podem fazer aflorar o melhor que as pessoas possuem em si mesmas. Não é preciso ter um título prestigioso para ser importante. Aqui, o palco do episódio, junto ao Carmelo, ela tinha a ocupação de dona de casa. Os parentes foram o primeiro esposo, Nabal, e depois Davi. Teve filho, Eliabe. E aqui nós temos um resumo das qualidades e realizações e lições de sua vida. Meu querido irmão em Jesus Cristo, que está navegando aí através dos cabos cibernéticos, estudaremos na lição deste domingo a respeito do caráter de Abigail. Ela foi uma mulher sábia que edificou sua casa e demonstrou ter habilidade para lidar com os conflitos. Embora fosse uma mulher inteligente, teve a desventura de se casar com um homem tolo. A insensatez de Nabal fez com que ele ofendesse a Davi e seus liderados, suscitando ira e desejo de vingança. Eles estavam prestando um favor a Nabal ao proteger seus rebanhos. Se não fosse a intervenção sábia de Abigail, toda a família de Nabal teria perecido. Quando a crise familiar chegou, Abigail, com coragem e sabedoria, soube tomar as atitudes certas e na hora certa. Que nos momentos de crise venhamos buscar em Deus sabedoria para agirmos com prudência, coragem e de forma pacífica. Abigail é um exemplo de caráter conciliador. Situação dificílima entre Nabal e Davi, em razão da atitude tomada
por Nabal de não receber a equipe de Davi que veio para lhe ajudar, a equipe de Davi que tinha a intenção de proteger e ajudar Nabal, mas ele rejeitou e tratou com grosseria. Isso nós vamos absorver nessa lição. Muitos que se dizem homens de Deus, mas tratam com grosseria e insensatez aqueles que lhe ladeiam. Não tem um bom relacionamento, não tem relações públicas, não sabe lidar com pessoas. Nós vamos aprender nesta lição. Primeira parte, Abigail, um pouco de sua história. Nabal, um homem de Belial. Vamos ver aqui o significado da palavra Nabal, que era esposo de Abigail, que significa insensato, tolo. Nos caminhos da vida nós temos muitas pessoas assim, bem-sucedidas financeiramente, porém não têm um bom relacionamento. O texto bíblico diz que ele era homem muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Em 1 Samuel, capítulo 25, verso 2, nós vamos encontrar esse registro. Além de insensato, era duro e maligno nas obras e era da casa de Caleb. 1 Samuel 25 e 3. Era um homem dominado por um espírito mau, arrogante, que não se relacionava bem, nem mesmo com sua esposa. Era considerado um tal filho de Belial, com o qual não se podia falar pacificamente. 1 Samuel 25 e 17. Seu coração estava focado em seus bens materiais. Era homem de mau relacionamento, principalmente com seus servos ou empregados. Está aqui um exemplo de um homem insensato e tolo. Nabal, esposo de Abigail, rico, dono de propriedades, bens materiais, detentor de cabedais terrenos, porém de um mau relacionamento com aqueles que estavam à sua volta, inclusive com seus criados, com seus empregados e até mesmo com a sua própria esposa. Nós temos isso materializado nas vidas de muitas pessoas nos tempos presentes. Pessoas que se relacionam mal, que não têm um bom atendimento àqueles que estão à sua volta, são mal educados, são grosseiros. A lição quer nos remeter a esta situação, nos fazer entender que, assim como Nabal tinha este procedimento que veio causar conflito grave entre Davi e sua equipe, também hoje nós temos pessoas assim. Davi recorre a Nabal e é desconsiderado. Vamos ver aqui o que está acontecendo aqui na casa deste homem rico, com muitas ovelhas, cabras, com muitas propriedades, porém de um comportamento medíocre. Inclusive seu próprio nome já traz embutido o sentido de insensatez e tolice. Como a tropa de Davi dependia de ajuda para alimentar-se no deserto, nós conhecemos aí a história de Davi, um homem que foi para a caverna, trabalhou com 400 homens lá na caverna de Adulão. Ele foi um homem que teve que sair do convívio social, ir para o deserto, viver um tempo para aprender a lidar com pessoas. E ele lidava com pessoas altamente perigosas. A sua equipe era a equipe de pessoas revoltosas, perigosas. Ao saber que Nabal, um homem riquíssimo e muito próspero, estava tosqueando ovelhas, mandou Davi 10 jovens para lhe saudar, desejando paz a ele e a sua casa, e solicitou que enviasse o que pudesse para seus homens. Com o seu temperamento colérico, Nabal sequer agradeceu a saudação e, respondendo de forma grosseira e irônica aos criados de Davi: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água
e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que não sei de onde vêm. 1 Samuel 25, 10 e 11, está aqui o comportamento dele. Davi tinha uma boa intenção com ele, proteger, apenas precisava de alguns víveres, de alimentação no deserto, com essa quantidade de pessoas à sua volta, dependendo do seu comando, estavam carentes, famintos, pediu uma ajuda. E veja bem como este homem tratou. Assim também nós temos nos tempos presentes homens que tratam de forma grosseira as pessoas que lhe estão à volta. No terceiro subponto, Davi resolve vingar a afronta. A resposta dura de Nabal foi uma grande afronta a Davi e a seu grupo de guerreiros dispostos a lutar por Davi, por si próprios e por suas famílias. Ele tomou 400 homens para ir em direção a Nabal. A intenção dele era atacar Nabal e tudo o que ele tinha, com extrema vingança, disposto a destruir tudo. 1 Samuel 25, 22, não temos mais disso. A reação de Davi foi carnal, carregada de ressentimento e vingança, contrária à vontade de Deus. 1 Samuel 25, 10, 13, 21, 22. Veja aqui também uma atitude grosseira, até certo ponto, contrária à vontade de Deus, uma decisão carregada de vingança. A Bíblia não aprova essa atitude, apesar de ter vindo de Davi. E essa atitude é a atitude característica de um homem carnal, um vingativo, sanguinário. E Deus não aprovou essa atitude. Inclusive, ele providenciou formas, estratégias para aplacar essa situação, essa ira de Davi. E nós vamos ver na sequência. Abigail demonstra o seu caráter. Uma mulher prudente, o caráter diligente e sábio, o caráter conciliador de Abigail. Então vamos. Uma mulher prudente. Olha, o nome Abigail significa pai da alegria ou exultação. Ela já trazia no rosto estampado o sorriso, a alegria. Ela estava de bem com a vida. Nós sempre nos deparamos com pessoas assim, que estão com o gozo da alegria de viver estampado no rosto. Essa mulher tinha isso. Seu nome também corresponde ao seu caráter pacificador e humilde. Ela era uma mulher dotada de beleza física e entendimento. 1 Samuel 25 e 3. Mulher de uma beleza cativante, eletrizante. Abigail tinha uma formosura peculiar ao seu rosto, ao seu perfil. Ao tomar conhecimento da terrível ameaça à sua casa, Abigail resolveu agir com prudência, sabedoria e diligência para evitar um grande mal que seria perpetrado por Davi, o ungido de Deus. Diante de tamanho perigo, foi que Abigail teve a oportunidade de demonstrar quem ela era. Abigail deu uma lição para todos os que servem a Deus: saber agir nos momentos de crises e ameaças. Isso é uma virtude. Essa mulher tinha uma virtude invejável. Soube agir com prudência, com sabedoria, com diligência, o que a notabilizou e a fez mulher extraordinária, que pincelou as páginas da Bíblia com um caráter exemplar. Está aqui. Ela soube se comportar, ela soube agir diante de situações melindrosas. Precisamos, nos tempos presentes, de pessoas assim, que saibam
administrar situações melindrosas, que saiba conciliar partes. Oh, aleluia! O caráter diligente e sábio. Ao saber do mal que estava arquitetado contra seu esposo e sua casa, Abigail atuou de forma rápida e eficiente. Preparou uma carga de cereais, frutas e vinho e os colocou sobre alguns jumentos e os levou a Davi. Em sentido contrário, vinha Davi com seus 400 homens, respirando raiva e sentimento de vingança, com desejo de não deixar com vida nem mesmo um menino. Nós temos aqui o registro em 1 Samuel 25, 18 a 22. Que diferença do que Jesus ensinou com o seu evangelho. Jesus mandou amar os próprios inimigos, bendizendo-os e orando por eles. Mateus 5 e 44. Então nós vamos ver aqui uma atitude contrastante de Davi com a de Cristo e a de Abigail. Abigail administrou bem essa situação. Como o seu esposo havia negado os víveres, o mantimento para a alimentação da equipe de Davi, ela soube de forma sorrateira, rápida, célere, recuperar essa situação, mandando uma carga de alimentos para o rei Davi. E com isso, ela aplacou a ira, a raiva de Davi, que vinha para aniquilar. Devo dizer-lhes, conforme o próprio texto bíblico e também o texto da lição, que essa atitude de Davi não foi aprovada por Deus de vingança. Às vezes a gente vê essa expressão aqui, por ser um homem de Deus, e você acha que aqui é um exemplo de atitude. Não, essa atitude é uma atitude reprovada por Deus. Aí no terceiro ponto, o caráter conciliador de Abigail. Davi cavalgava com a fúria dos homens de coração ferido, mas em sentido contrário, vinha Abigail montada em seu jumento. Em seu coração ela levava sentimento de paz, oh, aleluia, de humildade, de amor e de perdão. Ao ver Davi, ela desceu de seu animal e prostrou-se com o rosto em terra diante daquele que ia destruir sua família. E lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. 1 Samuel 25, 24. Abigail exortou Davi para que não fizesse justiça com as próprias mãos, pois Deus haveria de julgar seus inimigos. 1 Samuel 25, de 25 a 31. Davi nunca imaginou que a sua sede de vingança e fúria contra um desafeto fossem anuladas pela sabedoria e pela força de uma mulher de caráter pacificador. Oh, atitude! Esta aqui é a atitude que coaduna com a atitude de Cristo. Um caráter humilde. Ela trazia o sentimento de paz. Oh, aleluia! Diante de uma situação conflitiva, diante da raiva, da ira, de pessoas revoltadas, ela soube trazer a paz com uma atitude de humildade. A humildade precede a honra, meu irmão. Você que está ouvindo esta palestra, saiba se comportar diante de situações conflitivas, arraigado na humildade, e você será uma expressão que coaduna com a expressão de Cristo nos seus ensinamentos, trazendo a paz. Oh, glória a Jesus! Quantas pessoas que estão ungidas, cheias do Espírito Santo, e que sabem conciliar situações difíceis em meio a adversidades.
aprendamos essa lição de Abigail. E dando sequência, no terceiro ponto, o resultado do caráter de Abigail. Nós aprendemos que caráter é aquilo que repercute da pessoa, é o aspecto psicológico da personalidade. Então, Davi foi aplacado por Abigail. Ao encontrar-se com Abigail, Davi foi vencido pela palavra sábia e prudente de uma verdadeira mulher de Deus. Cumpriu-se o que diz Salomão: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15 e versículo 1. Aqui uma palavra para as mulheres e também para os homens, mas especialmente as mulheres diante de situação complicada com seus cônjuges. Saiba agir com a palavra. Veja que a palavra dura suscita a ira, mas a branda desvia o furor. A atitude humilde e conciliadora de Abigail foi uma resposta à atitude agressiva de Davi. Certamente ele aprendeu uma grande lição para a sua vida. Ele era corajoso e provou isso quando enfrentou Golias, mas faltava-lhe a lapidação do caráter para enfrentar situações adversas e opostas. Nós estamos na igreja, na nossa família, no nosso lar, sempre diante de pessoas que, embora possam ser evangélicos, mas estão em fase de lapidação ainda. Quem sabe são agressivos, ainda não passaram pelo processo pleno da regeneração, que é a mudança radical. E aí precisamos ter um modo vivendo, conciliador, humilde e com palavras brandas. Deus feriu Nabal. Veja que a ira de Davi, aqui nesse subponto 1, foi aplacada. Abigail havia dado a entender a Davi que ele deveria deixar a vingança para Deus. E foi o que aconteceu. Deus feriu Nabal. Quando Abigail relatou os acontecimentos a Nabal, aí nós temos o texto, etc., se amorteceu nele o coração e ficou ele como pedra. Ele tinha um coração duro, ouviu as palavras. Abigail, por certo, disse: eu fui com um jumento, levei a carga e dei para Davi, aplaquei a raiva dele, amenizei a situação. Mas aquela palavra soou mal ao ouvido dele. As pessoas carrancudas, duras, de caráter duro, de comportamento indesejável, elas não querem um bom conselho. A Bíblia diz de forma bem simples e direta: e aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. 1 Samuel 25 e 38. Se Davi tivesse feito justiça com suas próprias mãos, as coisas teriam tomado outro rumo, imprevisível e perigoso. Mas como a sábia mulher agiu com presteza e eficiência, ele foi poupado de manchar suas mãos e sua história com o sangue de Nabal. Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo em que resvalar o seu pé. Porque o dia da sua ira está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Deuteronômio 32 e 35. Daí, Davi poderia ter manchado a sua vida com o sangue de Nabal. Não fora Abigail que interviu e que conciliou essa situação, ele teria manchado, teria praticado um ato de injustiça, aniquilado com toda aquela família. Mas Abigail soube conciliar essa situação e, inclusive, mostrando para Davi que ele devia comportar de forma tal que a justiça fosse de Deus e não dele. E Deus feriu aquele homem e ele morreu. Ele não resistiu o impacto da palavra de Abigail, que disse: eu conciliei a situação, resolvi, o homem está aplacado, levei víveres, mantimento para ele. Ele ficou êxtase. Ficou 10 dias
em estado de inércia, tocado por uma doença mental, uma coisa muito séria, um demônio. E assim nós temos pessoas com esse comportamento nos tempos presentes, diante das coisas aprovadas por Deus, diante das coisas boas, elas se sentem mal. E no terceiro ponto, Davi toma Abigail por sua esposa. Veja bem, essa mulher formosa, bela, conciliadora, que tinha um sentido de alegria, de exultação. Ela tinha um esposo mau, Deus a livrou deste esposo mau, ferindo-o de morte. Ela ficou viúva logo após a morte de Nabal, ou seja, quando ela ficou viúva, Davi agradeceu a Deus por ter lhe livrado de cometer um grave erro diante do Senhor, e mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. 1 Samuel 25:39 temos o registro disso. E o fez, mandando seus criados falar com Abigail, transmitindo o honroso convite que ela aceitou com muita humildade. 1 Samuel 25:39-42. Ela se apressou, certamente mudou suas vestes, montou num jumento com as suas 5 moças que seguiam as suas pisadas, e ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. 1 Samuel 25:42. Está aí. Deus lhe deu agora um outro esposo. Está aqui uma lição, meu irmão, minha irmã. Quem sabe você está lutando aí nas raias, nas garras de um tirano que é o seu cônjuge e não tem jeito, vai de mal a pior, que lhe trata mal. Deixa Deus agir. Ele sabe, ou ele pode mudar o coração, ou ele pode exterminar, como fez com Nabal. E agora a mulher sábia, a mulher alegre, a mulher virtuosa Abigail se casa com o rei Davi. Ela passa a ser rainha. Veja bem que das mãos de um opressor, tirano, ela passa a ser uma mulher de um rei, de um homem ilustre, de um homem segundo o coração de Deus, como foi Davi. Que Deus nos abençoe. Eu quero concluir essa lição dizendo para você que esta história nos traz uma lição interessante. Nabal era um homem insensato, dotado de um temperamento duro e violento, mas Deus permitiu que Davi dele precisasse para que uma mulher sábia e prudente protagonizasse um exemplo marcante para seus servos e suas servas em todo o mundo ao longo dos séculos. Viúva de um homem irascível, que era bem-sucedido em suas atividades produtivas, mas um tolo e insensato no relacionamento humano, Abigail jamais imaginou ser esposa do rei Davi, o mais afamado monarca de Israel. O Deus de Davi é o nosso Deus, que provê tudo para os que nele confiam. Está aí, humilde, sábia, prudente, inteligente, amorosa, alegre, de bem com a vida, nos moldes da vontade de Deus. Nós temos aí o exemplo de Abigail para a nossa vida nos tempos agitados da modernidade. Amém. Quero deixar aqui o questionário, você pode pausar o vídeo e absorver ou catalogar aqui as respostas para as suas perguntas.